O que fazer quando o instrutor é Nutella e só quer acumular a hora em cima da tua instrução de voo? Pergunta que eu recebi por e-mail, solta a vinheta e vamos responder. Sabemos que ser instrutor de voo hoje no Brasil, na maioria das vezes, é um step para alçar voos maiores. Então, o que acontece é que as horas de voo que o instrutor acumula com os seus alunos é somado nos seus totais de horas. E a gente sabe que para empregos em linhas aéreas, alguns táxis aéreos, aviação executiva, é exigido o mínimo ali de horas de voo, que pode variar. Tem empresa que pede 150, né, que é o que tu acumula ao final da tua formação, na maioria das vezes, e tem empresa que exige 250 horas ou até mesmo 500 horas. Hoje o máximo que tem se solicitado aí de experiência em termos de hora de voo são 500, o que é muito baixo, tendo em vista que quando eu comecei a minha formação, a exigência mínima era em torno de 1.000 a 1.500 horas de voo. E isso acontece porque os empregadores já perceberam que a quantidade de hora de voo, claro que é importante, é a experiência que o piloto possui, né, de voo, de situações adversas, né, as coisas acontecem em voo, então o tempo ruim, tu tem que alternar, aí tu pousa num aeródromo diferente que não estava planejado, enfim, as coisas acontecem e é ali que tu realmente aprende. Então é por isso que alguns empregadores da aviação civil solicitam sim uma quantidade mínima de experiência. Mas se chegou à conclusão nos últimos anos que essa quantidade não precisava ser tão elevada. Então hoje em dia, via de regra, as empresas estão pedindo em torno de 250 a 500 horas de voo para que sim, exista uma experiência prévia, a gente sabe que isso faz diferença, principalmente quando tu vai para uma aviação a jato, né, onde a velocidade da aeronave é muito maior, o teu tempo de resposta tem que ser muito mais rápido, então sim, faz bastante diferença tu ter tido uma experiência antes de entrar na linha aérea, seja ela qual for, inclusive instrutor de voo. Então o instrutor de voo, na maioria das vezes, ele vai estar no aeroclube, ele vai somar horas com o treinamento dos seus alunos. Porém, na maioria das vezes, esse instrutor ele é bastante inexperiente, né? Então ele foi para esse emprego justamente com o objetivo principal de acumular horas de voo. E aí o que acontece em algumas instituições é que esse instrutor ele não tem uma habilidade, uma aptidão natural para ensinar, para trocar o conhecimento. E muitas vezes enfim, algumas pessoas podem até estar visando única e exclusivamente acumular as suas horas de voo. Então eu recebi esse e-mail aí para ajudar o aluno, né? Ele cria uma luz, tipo assim, ó, o que eu faço se o meu instrutor não está interessado em me ensinar? Ele só quer sentar a bunda no avião e acumular a hora de voo, custe o que custar. E aí, no caso, o aluno estava se sentindo, digamos assim, prejudicado, né? Por não estar recebendo uma instrução de acordo com o que deveria. Porém, esse cenário não é exclusividade de apenas uma instituição. Isso acontece em várias instituições pelo cenário, né, pela situação. Então, instrutor de voo geralmente é um primeiro emprego, então vão ser profissionais com menos experiência, vão ser profissionais que nem sempre têm aptidão para ensinar. Então não adianta tu mudar de aeroclube. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar o nosso ponto de vista. E é esse papo que eu quero bater com vocês. Eu acredito fortemente que todo mundo tem algo a ensinar. Se o instrutor está dotado de um posto de instrutor dentro de uma instituição, ele com certeza tem as habilidades mínimas para pilotar a aeronave. Talvez ele não tenha a aptidão, a habilidade, enfim, a sensibilidade do ensino, mas com certeza ele tem alguma coisa para te passar. Então a minha dica aqui, a minha orientação para vocês é que não mude de instituição, mas sim mude o ponto de vista de vocês. Então o primeiro ponto aqui é que vocês se conheçam, então saibam como que vocês se comunicam, o que vocês valorizam, o que para você é realmente importante dentro de uma instrução de voo. E não só dentro da instrução de voo, como você é de fato, né? Questões bem profundas mesmo de autoconhecimento. Isso vai te ajudar a te comunicar melhor.
Se tu souber o teu perfil comportamental, que a gente fala bastante aqui no portal, né, que são baseados, existem várias formas, né, de fazer isso. Aqui no portal a gente adotou os 4 animais, né, que é a águia, o lobo, o tubarão e o gato. Então, se tu souber qual é o teu perfil predominante dentro desses 4, tu vai entender como que tu funciona, como que tu te comporta, ou por que que tu faz determinadas coisas de determinadas formas. Então, é bem engraçado, na verdade, quando a gente começa a se conhecer nesse nível. E no momento que tu faz esse exercício contigo, tu vai conseguir identificar, com uma conversa breve, com alguns dias ali de convivência, logo no início, tu já vai conseguir identificar qual é o perfil predominante do teu instrutor. E aí tu vai conseguir alinhar a tua comunicação. Por exemplo, se tu é lobo, o lobo é um perfil comportamental que planeja muito, que pensa muito, que orquestra muito tudo milimetricamente, que gosta de detalhes, né, que tem muito a audição, né, aprende muito pelo sentido da audição. E o teu instrutor é um tubarão, né, o tubarão já tem um outro perfil comportamental, já é uma pessoa mais ágil, mais rápida, mais veloz, não se importa tanto com burocracias, com detalhes, ele quer simplesmente colocar na prática, vamos lá, vamos para o resultado, vamos para o foco. Então veja, um lobo conversando com um tubarão é difícil essa comunicação, porque enquanto um está prezando pelos detalhes, o outro quer simplesmente acelerar e partir para ação. Então, se tu te colocar na posição de aluno, no modo esponja, que eu já falei aqui várias vezes, né? É sentar do lado da pessoa e literalmente absorver tudo aquilo que tu pode, porque se ela tá naquela posição, eu tenho certeza que ela tem muita coisa para te passar. E não adianta ficar de mimizice, como eu falo, reclamando do instrutor, dizendo que o instrutor não ensina, que o teu baixo desempenho é por causa do instrutor. Isso nem sempre é uma verdade, na maioria das vezes não é uma verdade. Mas se tu vestir os sapatinhos da humildade, entender qual é o teu perfil e o perfil do teu instrutor, tu vai poder alinhar essa comunicação. Então, se nesse exemplo aqui tu é o tubarão ou tu é o lobo, tu vai alinhar. Então, no caso de tu ser o tubarão, tu vai ter que reduzir essa velocidade. Tu vai ter que ter um pouco mais de paciência, contar até 10, respirar, né? Fazer o lobo te ouvir, fazer ele prestar atenção naquilo que é importante para ti. Né? Palavras como, olha só, presta atenção, ouve bem, não entendi, preciso que tu me explique melhor. Né? Coisas que aguçem a audição do lobo são interessantes. E ao contrário também, então se tu for o lobo e ele for o tubarão, tu vai ter que acelerar um pouco essa tua velocidade. Tu vai ter que parar de te preocupar com detalhezinhos pequenos demais e prestar atenção naquilo que teu instrutor está te mostrando, está te passando. Então vejam que como um simples alinhamento de comunicação e autoconhecimento, tu já vai conseguir extrair muita coisa dessa instrução que tu não conseguiria se tu ficasse fechado na tua caixinha pensando que o problema é o instrutor, né? Que o instrutor não é experiente, que o instrutor não sabe ensinar. Né? Infelizmente a gente tem essa realidade no Brasil, os instrutores eles não estão ali por carreira, eles estão ali para acumular horas de voo e alçar voos maiores, já que empregadores da aviação civil pedem uma quantidade mínima aí de experiência de voo. Então pode ser, e eu acredito fortemente nisso, que no futuro tu esteja do lado do instrutor. Só que aí, como tu conhece, como tu tem um autoconhecimento, tu já fez uma análise de perfil comportamental, tu já pensou nessas coisas de habilidades não técnicas desde o início da tua formação, tu vai chegar com outro nível para ser instrutor quando tu for. Então, por isso que eu digo que essa coisa de habilidade não técnica, ela não é só importante para o processo seletivo. Claro que não. No processo seletivo eles vão te exigir porque é muito importante para a empresa isso. Mas isso é muito mais importante ao longo da tua formação. Então, tanto para tu ter a produtividade, ter aproveitamento lá do teu curso teórico, né, saber como que tu estuda, como que tu aprende melhor, como que tu pode melhorar a tua produtividade no que se refere à gestão de tempo, gestão de tarefas, né, tudo isso é abordado lá no nosso programa de orientação Rumo Certo. Então, tanto na parte teórica tu vai aproveitar, quanto na parte prática. Esse insight que eu trouxe para vocês aqui sobre o alinhamento da comunicação é trabalhado a fundo lá
questão de perfil comportamental, perfil predominante, perfil complementar, alinhamento de comunicação, essas habilidades num cenário de aviação. Então tudo isso a Olga trata com vocês e eu confesso que para mim foi um grande divisor de águas, quando eu comecei a prestar atenção e comecei a estudar isso e a desenvolver isso. Então, caso você não saiba, né, eu fui reprovada no processo seletivo justamente pela falta de habilidades não técnicas e hoje eu entendo isso. E demorou muito tempo para eu ter uma segunda oportunidade. Então, quanto tempo você tem a perder? Quanto tempo lá na frente, depois de formado, tu vai estar gastando desenvolvendo coisas que tu poderia desenvolver desde o início da tua formação? Então, esse assunto sobre instrutor Nutella, né, foi bem assim que o aluno escreveu, e eu achei muito engraçado. Mas, na verdade, eu entendo o ponto de vista do aluno, porque ele está, querendo ou não, ele está investindo, né? Ele está pagando ali a formação dele, né? Muitas vezes, e na maioria das vezes, com dinheiro bastante suado, e ele não está recebendo aquela instrução de volta. Mas entendam que isso é um sistema que existe, né? Os instrutores, dificilmente tu vai encontrar um instrutor muito experiente, né? Porque após acumular uma quantidade de horas, na maioria das vezes acaba indo para outro setor da aviação. Então, isso não adianta a gente bater cabeça, né, e ficar culpando o instrutor, mas sim ter esse autoconhecimento e desenvolver essas habilidades desde o início para que tu tenha sucesso durante todas as etapas da tua formação e para que tu possa aproveitar isso da melhor maneira possível. E quando tu chegar lá, finalmente, num processo seletivo, isso não ser um problema para ti. Porque cada vez mais as empresas aéreas e os táxis aéreos e a aviação executiva, enfim, todos os setores da aviação vêm batendo muito nessa tecla de habilidades não técnicas. Porque a habilidade técnica é aquela coisa, tu senta a bunda na cadeira, estuda e eu tenho certeza que tu vai aprender. Ainda que algumas pessoas tenham mais facilidade e outras mais dificuldades, todo mundo vai aprender. Agora, a habilidade não técnica, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser lapidada. Então, não percam tempo, comecem isso o quanto antes, melhor, para que vocês possam aproveitar essas informações, esses conhecimentos e esse desenvolvimento ao longo de toda a formação de vocês. O programa Rumo Certo foi feito exclusivamente para pilotos que estão aí no início da sua formação. Eu vou deixar o link aqui embaixo, clica lá, assiste o vídeo que eu e a Olga, a gente conta toda a história do desenvolvimento desse programa, o porquê que ele existe, e eu tenho certeza que a tua formação vai seguir numa velocidade muito maior, com um custo muito menor e maximizando todas as oportunidades que aparecem ao longo do caminho. Então é isso aí, trem de pouso baixado e gravado e eu te vejo no próximo vídeo.